Olá, aluno, dileta aluna de Química. Nós estamos aqui para mais um tema, né? Nós vamos desenvolver com você hoje, nesse primeiro vídeo, o conceito de solução. Em Química, você tem uma linguagem própria, né? A Química é uma ciência que tem sua própria linguagem. Então, solução em Química não tem a ver com o conceito que a gente tem dessa palavra no cotidiano. Então, no cotidiano, solução é uma resposta para um problema, para uma situação. Em Química, solução significa outra coisa. Então, nesta aula, nós vamos desenvolver esse conceito. Para você acompanhar essa aula, é muito importante que você tenha consigo aí o seu caderno de Química, para você anotar algumas observações que, na hora que você está assistindo essa aula, você se lembre, você entenda, né? Então, anote aí conforme você entende. Não precisa anotar nas minhas palavras, anote nas suas palavras, da forma como você entende. Entenda, faça suas anotações aí. Então, você precisa do seu caderno de Química. A outra coisa que você precisa é da sua apostila de Química do sistema interativo, tá certo? A apostila do segundo ano tem esse conteúdo aí de soluções. Então, nós vamos considerar aqui alguns temas de soluções, tá certo? Alguns aspectos trabalhando o conceito de soluções nessa primeira aula. Então, veja, o que são soluções? Soluções são misturas homogêneas. Uma solução é uma mistura homogênea. Você, lá no primeiro ano, estudou as diferentes misturas. Nós temos dois tipos: as misturas homogêneas, né, e as misturas heterogêneas. Mistura homogênea é aquela em que a gente não consegue distinguir os componentes, tá? Então aqui nós temos, na verdade, duas misturas aqui, tá certo? Duas misturas homogêneas, né? O próprio leite é uma mistura, né? A gente sabe muito bem que o leite é composto por uma série de compostos químicos: água, gorduras, sais minerais dissolvidos, vitaminas, enzimas, açúcares, né? Então, só que a gente não consegue distinguir estes componentes no leite. Então, o leite é uma mistura homogênea. Se você coloca o leite no café, que também já é por si só uma mistura homogênea, porque ali tem compostos aromáticos, se ele já tiver o açúcar ou o adoçante, tem o açúcar, a água, né? Então, tem compostos corantes dentro do café, por isso aquela cor. Enfim, tem uma infinidade de compostos ali. O café por si só já é uma mistura homogênea. Mas se você coloca o café com leite, então você continua tendo uma mistura homogênea de inúmeros componentes, tá certo? Então a gente pode dizer que o leite é uma solução, nós podemos dizer também que o café é uma solução e que os dois juntos também são uma solução. O que é uma solução, portanto? É uma mistura homogênea, tá certo? Muito bem. Uma solução, ela vai ter dois componentes básicos, tá bom? Então, o primeiro componente, e aí eu quero chamar a atenção já para este número 1, ele vai ser importante para nós, tanto o número 1 como o número 2. O primeiro componente é a substância que é dissolvida, né? A gente chama ele de soluto. E o segundo componente de uma solução é o solvente, que é a substância que dissolve. Então, aqui nós temos um exemplo, né? Aqui um copo com água, tá? E aqui sendo colocado neste copo com água uma substância sólida, que pode ser um sal, que pode ser o açúcar, por exemplo, né? Então, o que nós temos aqui? A substância que dissolve é a água, portanto, ela é o solvente. A substância que é dissolvida é o açúcar ou o sal aqui, né? Então, aqui nós temos o soluto e aqui nós temos o solvente, tá certo? Muito bem. Nós temos misturas homogêneas nos três estados físicos da matéria, tá? Então, por exemplo, no estado sólido, nós temos uma série de misturas homogêneas no estado sólido. As mais importantes
são as chamadas ligas metálicas, que são mistura de metais, né? Metais fundidos, eles são misturados enquanto fundidos, então quando eles esfriam, você tem ali uma mistura homogênea que a gente poderia chamar de solução, né? Solução sólida. Então algumas são muito famosas, são muito conhecidas por todos, né? Então, por exemplo, a primeira de todas as ligas metálicas é o bronze, né? Aqui o bronze ele é formado por cobre e estânio, né? É uma liga metálica, talvez a mais antiga das ligas metálicas, lá no início da história da química, na era da metalurgia, essa liga até acidentalmente, quem sabe, tenha sido descoberta, tá? As propriedades do bronze são melhores do que as propriedades do cobre e do estânio isolados, então é uma liga muito interessante o bronze. A composição deles aqui varia, né? Então, antigamente, quando o bronze começou a ser produzido, a composição era variada, né? Então nós temos o latão, que é cobre e zinco, o aço, uma liga muito, muito importante para o desenvolvimento industrial, porque o aço está presente nas grandes estruturas de prédios e pontes e arranha-céus e etc., né? Que é ferro com carbono, obviamente mais ferro do que carbono, e você tem o aço inoxidável, que é aquele aço que não enferruja, né? De jeito nenhum. Ele tem ferro, carbono, cromo e níquel, né? Então ele é enriquecido com esses dois metais, ele se torna muito mais resistente à corrosão, tá bom? É bastante conhecido também. Nesses casos, o componente de maior proporção é o ferro, né? Nós temos o ouro, 18 quilates, né? Que na verdade ele é uma mistura de prata, de ouro e de cobre, né? Sendo 75% de ouro e 25% dos outros dois, mais ou menos aí 12,5% de cada um dos dois outros metais, a prata e o cobre. Portanto, o ouro 18 quilates, ele é um ouro que não é puro, né? Ele é uma mistura homogênea de 3 metais. Antigamente passava-se nos filmes de faroeste, por exemplo, as pessoas testando as moedas de ouro no dente, né? Então o cara pegava uma moeda lá, mordia para ver se essa moeda era de ouro verdadeiro ou não. E como é que era possível fazer isso, né? Porque o ouro puro, o ouro 100%, ele é muito maleável, né? Então se o cara mordia, ficava a marca do dente, tá? Então o ouro 100%, ele não serve para fazer alianças, anéis e outras joias, porque se você apertar ele amassa, devido à sua grande maleabilidade. Então o cara mistura a prata e o cobre para deixá-lo mais resistente, né? Menos maleável, tá bom? Muito bem, nós também temos amálgamas, né? Amálgamas foram usadas muito tempo, né? O que era amálgamas? Amálgama mistura com mercúrio, né? Era utilizada para fazer obturações de dentes, né? O mercúrio é um metal muito perigoso, danoso à saúde, então o mercúrio hoje já não é mais usado praticamente, né? Poucos são os lugares em que as amálgamas ainda são utilizadas. Hoje as resinas são usadas nas obturações, tá bom? Então todas essas são ligas metálicas, são misturas homogêneas, tá certo? Muito bem. Agora, nós temos misturas homogêneas gasosas, a mais importante dela é o ar atmosférico, tá bom? Então o ar atmosférico, composto por, basicamente, quando ele está limpo e seco, né? Porque, por exemplo, nessa imagem aqui, essas figuras aí, supostamente, lógico que isso aí é feita, não é de verdade, isso daí não ocorre naturalmente, ou ninguém escreveu isso aí, né? É uma montagem, mas supostamente isso aqui é feita de nuvem. E se for nuvem, obviamente é água, né? Que constitui as nuvens. Agora, se eu tirar toda a água do ar, que é a maior parte do ar natural é água, a maior parte. Mas dependendo do lugar onde eu estou, também tem muitos outros constituintes no ar, não naturais, poeira, gases poluentes, né? Vindos de fábricas de automóveis, etc. Agora, se eu tirar
estes componentes que não são naturais do ar, e também se eu tirar a água, né, e deixar ele, portanto, limpo e seco, eu vou ter essa composição mais ou menos. Eu vou ter 78% de oxigênio, né, 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 1%, né, porque esses dois aqui já dá, somando os dois já vai para 99%, né? 1% são de outros gases, como ozônio, como gás carbônico, como os gases nobres, etc., né? Vários outros gases que estão lá, tá bom? Vejam, em cada uma dessas misturas, como é que eu identifico o soluto e o solvente, né? Veja, o soluto é a substância que se dissolve, e o solvente é a substância que dissolve. Mas quem dissolve quem numa liga metálica? Como é que eu sei quem é o solvente e quem é o soluto? Bom, um critério que usamos é o seguinte: o solvente será aquele que estiver em maior quantidade na mistura, tá? Então, por exemplo, aqui o ouro, 18 quilates, 75% é ouro e apenas 25% são de prata e cobre. Logo, o ouro é o solvente. A prata e o cobre são solutos, tá bom? Se eu pegar aqui o aço, por exemplo, o ferro, que é aquele cara que está em maior proporção, né, vai estar em 98%, mais de 98%, o ferro ele é o solvente e o carbono vai ser o soluto. Aqui no aço inoxidável, o ferro continua sendo solvente, ele vai estar em maior proporção, o carbono, o crômio e o níquel serão solutos, tá bem? Muito bem. Aqui no caso do ar atmosférico, quem vai ser o solvente? Aquele que está, né, em maior proporção, no caso, o nitrogênio. Os outros gases constituem o soluto, tá? No caso das misturas homogêneas, líquidas, você tem a gasolina de posto. Aqui no Brasil a gasolina ela é composta por gasolina e álcool, mais ou menos aí 25% de álcool, né? De 25 a 30, enfim, varia um pouco, embora a legislação estabeleça um valor específico, né? A água do mar é uma mistura de íons, né? Nós temos ali vários íons na água do mar. Você tem cálcio, você tem sódio, você tem cloreto, fluoreto, enfim, uma série de íons. Nós temos sais dissolvidos na água do mar, mas na água do mar nós não temos sal, nós temos os íons que constituem os sais, tá bom? Então, no caso da água do mar, nós temos uma série de íons mais a água. Quem é o solvente? A água. Todos os íons constituem o soluto. No caso da gasolina dos postos, a gasolina é o solvente, o álcool é o soluto, né? Que o soro fisiológico, sal mais água, 0,9% de sal, o resto é água. Ou seja, em cada litro de soro, 9 gramas são de sal, o resto é tudo água, 992 gramas de água, né? Então, no caso aqui, quem é o soluto? O sal. Quem é o solvente? A água, né? No caso do tão falado dos nossos dias, o álcool 70%. O álcool 70%, o que nós temos? 70% de álcool, 30% de água. Quem é o solvente nesse caso? O álcool, que está em maior quantidade? Não. Aí tem um detalhe. Quando a água for um dos componentes, ela sempre será o solvente. Mesmo aqui que eu tenho 70% de álcool, não é? A água estando presente na solução, continua sendo o solvente, tá certo? Nós temos na sequência, então, o seguinte, olha lá, soluções aquosas são as soluções que nós vamos estudar, tá? Então, nós não vamos estudar as soluções sólidas, as ligas, nós não vamos estudar os gases, né? Os gases vai ter um módulo em física que você vai estudar os gases, o estudo dos gases, né? No caso aqui, nós vamos parar apenas nas soluções aquosas. O que é uma solução, então, aquosa? É a solução cujo
o solvente é água, tá? Independente da quantidade, o solvente é sempre água, tá bom? Então, o que nós vamos ter aqui? Soluções aquosas. Você vai ter, então, o soluto. Nós vamos fazer uma coisa interessante. Nós vamos considerar a maioria das nossas misturas, das nossas soluções, com apenas um soluto, né? Você viu que no leite tem uma série de solutos, na água do mar tem muitos solutos, né? Na própria água potável tem muitos solutos, porque a água ela traz consigo uma série de substâncias naturais do solo e do ar, e outras que são adicionadas no processo de tratamento da água, portanto existem muitas substâncias misturadas à água, né? Mas, para facilitar o estudo, nós vamos considerar as soluções que têm apenas um soluto, tá? Sempre que nós nos referirmos a soluto, nós vamos colocar o índice 1. Então, se eu estiver falando de massa do soluto, eu vou identificar colocando o M1. Se eu estiver falando de número de mol do soluto, eu vou colocar N1. E assim sucessivamente. Volume do soluto, eventualmente, se eu tiver, no caso aqui do álcool 70%, o álcool é o soluto. Então, volume do soluto, V1, e assim sucessivamente. O solvente vai sempre ser a água. Nós vamos estudar soluções aquosas, então o solvente sempre será água. E nós vamos identificar as informações relativas à água sempre com 2. Então, massa da água, M2, volume da água, V2, e assim sucessivamente, tá bom? Aqui tem uma ilustração mostrando uma solução formada por um solvente, a água, e um soluto, um sólido solúvel aqui, né? O que é um sólido solúvel? É um sólido que se dissolve na água, tá? Existem sólidos que não se dissolvem na água. Nós vamos trabalhar com misturas homogêneas, logo, os sólidos que consideraremos se dissolvem na água, tá bom? Então, nós trabalhamos nesta aula esses conceitos. Até a próxima.